Olá a todos e a todas que nos estão a ver e a ouvir em casa. Este é o nosso segundo episódio do podcast Raio-X, em que queremos falar sobre política, falando com pessoas que fazem política, mas não em partidos políticos. Queremos falar com jornalistas, artistas, músicos, investigadores e falar sobre o seu trabalho. Estamos aqui hoje com o Ricardo Cabral Fernandes, que é jornalista do 74 e que tem focado as suas investigações na extrema-direita. E vou passar agora a bola à Maria para começar este nosso segundo episódio. Acarrei a bola. Alô, Ricardo. Olha, eu acho que a pergunta que faz mais sentido para começar é para quem está a ouvir e ainda não conhece o que é o 74 e como é que o projeto começou, para explicares um bocadinho o que é isto e porque é que tu começaste a interessar, na verdade, e a fazer tão bem este processo de desmontar a extrema-direita e como é que o 74 surge. Okay. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite às duas. Obrigada a nós. O 64 nasce quando uma série de jornalistas, eu, o Filipe Teles, depois a Joana Ramiro e a Isabel Lindim, começámos a constatar que havia uma lacuna em Portugal relativamente ao jornalismo de investigação, apesar de haverem grandes jornalistas de investigação em Portugal que fazem um trabalho excelente, Pedro Coelho, Miguel Carvalho, Paulo Pena, Valentino Marcelino, Fernando Acâncio. Nós sentimos que depois da entrada do Chega no Parlamento, em 2019, para além da lacuna mais geral do jornalismo de investigação, faltava também um jornalismo de investigação que também se focasse no que nós consideramos ser uma ameaça à democracia, que é a extrema-direita e toda a normalização do discurso de ódio e de discriminação em Portugal. O 74 nasce por isso dessa análise que nós fizemos, principalmente depois das ameaças aos 7 ativistas antirracistas e antifascistas e às 3 deputadas antirracistas e antifascistas, e de como a normalização do ódio se estava a avançar no país. Porque ao longo de décadas, a verdade seja dita, houve a ideia de um mito de que Portugal era um excepcionalismo no que à extrema-direita dizia respeito, principalmente nos últimos 10 anos, salvo erro. E, portanto, era uma área que era marginalizada, estava muito conectada com a violência, com o crime organizado, e verdade, mas a extrema-direita política, depois com a criação do Chega e com a entrada no Parlamento, exige um jornalismo de investigação porque não podemos cair. Isto foi inicialmente uma falta de preparação dos jornalistas no geral, e eu incluo-me também nesse grupo, de ir atrás dos soundbites da narrativa da extrema-direita, que a extrema-direita portuguesa, ao ter aparecido mais tarde em termos políticos, de parlamentares, acumulou conhecimento com o estrangeiro, ou seja, com Trump, com Bolsonaro, com Salvini, com a Le Pen, e portanto, obviamente, quando a extrema-direita entra politicamente a sério, é muito mais rápido porque já tem o conhecimento acumulado, e portanto nós jornalistas, mas também ativistas, também académicos, foram apanhados de surpresa e portanto temos de arranjar novas formas e aprender. E a extrema-direita hoje é internacional e portanto qualquer projeto que queira investigar a extrema-direita tem de ser por natureza também internacional, e neste ponto o jornalismo português é como se vivesse numa ilha isolada, ou seja, nós no geral temos duas formas de colaborar em termos jornalísticos com o estrangeiro: consórcios internacionais, como o Expresso faz com o Luanda Leaks e por aí fora, outro projeto como o do Investigative Europe do Paulo Pena, em que são 12 jornalistas, com um jornalista em cada país, em 12 países, e depois fazem investigação em conjunto e depois nos artigos mais particulares focam-se na realidade nacional para depois ir para a realidade europeia. E o 74 também quer trazer uma nova colaboração ou uma nova forma de colaborar no jornalismo, partilhando conhecimentos, ou seja, fazer parcerias, fazer investigações conjuntas com outros órgãos de comunicação sociais lá fora, para partilhar informação, para partilhar investigação, tendo em conta que o jornalismo de investigação é aquela ideia romântica do jornalista de investigação que está sozinho, que vai contra o mundo
que os poderosos tentam de alguma forma, um pouco All President's Man, não é? O filme. Essa ideia hoje em dia já se perdeu. Um jornalista de investigação não pode trabalhar sozinho, porque vivemos numa sociedade, num capitalismo de dados, em que a informação abunda e, portanto, um jornalista sozinho já não consegue trabalhar e ir atrás. Por exemplo, tivemos agora, o Wikileaks revelou uma base de dados gigantesca de 2003 a 2017 de duas organizações ultracatólicas espanholas. A base de dados tem tantos gigas que um jornalista sozinho não consegue trabalhar. E, portanto, nós queremos fazer mais do que consórcios, queremos fazer uma parceria constante de partilha de informação, de aprendizagem, para recebermos treino, para recebermos know-how e criar uma frente internacional, por assim dizer, de um jornalismo de investigação em que a extrema-direita seja um pilar da nossa temática, mas obviamente que o 74 não se esgota nessa temática, porque por um lado sabemos que é uma ameaça, mas também não o vamos extrapolar por assim além, okay? Tem de ser no seu devido contexto. E por outro lado também há outras ameaças, não apenas à democracia, mas sim ao mundo, alterações climáticas, o aprofundar das desigualdades, e com a pandemia ainda aumentaram mais, a questão da violência policial, o racismo, ou seja, nós queremos fazer investigações, corrupção, queremos fazer investigações abrangentes e de várias temáticas. Eu acho que mencionaste aí uma coisa que é interessante, que é com estes fenómenos noutros países, como no caso do Brasil, do Bolsonaro, falou-se muito, por exemplo, das mentiras espalhadas pelo WhatsApp, pelos grupos do WhatsApp, ou no caso do Trump, ele é que até foi nessa altura que se popularizou a expressão das fake news e toda essa questão, e ou seja, esta utilização das redes sociais e das mensagens como forma de propagar notícias que na verdade não são notícias e artigos e rumores e mentiras sobre os adversários políticos, e acho que gostava de saber como é que tu achas que este jornalismo de investigação e este jornalismo que vocês fazem pode ser uma forma de combater esta disseminação destas mentiras, e como é que ela pode de facto chegar a estas pessoas que chegam ao seu telefone e recebem uma notícia falsa. Como é que vocês podem ter um papel a convencer essa pessoa que aquilo não é verdade? Ok. Ou seja, eu gostaria de não fazer uma divisão entre o papel do jornalista de investigação e o papel do jornalista que trabalha diariamente numa redação. Okay. Eu próprio recuso a ideia do jornalista de investigação. É jornalista e ponto final. Acho que muito do combate às fake news é mais é feito mais pelos jornalistas que diariamente trabalham numa redação e que se veem pressionados pelas administrações, pelas direções, que trabalham horas e horas, cada vez com menos recursos, com cada vez menos tempo para aprofundarem os temas, e que tentam, a grande maioria, fazer um trabalho fundamental e informar-nos no momento, porque o jornalismo de investigação, ao ser aprofundado, ao levar tempo, não consegue dar respostas imediatas ou em tempo útil, por assim dizer, às pessoas quando está a acontecer, por exemplo, uma tragédia. Um exemplo, quando houve a explosão no Líbano, no Porto, o ano passado, de repente fake news apareceram a dizer que tinha sido um míssil israelita. Foram jornalistas diários, não é, por assim dizer, que provaram que não foi um míssil israelita. Portanto, eles aí tiveram um papel fundamental. O jornalismo de investigação pode, sim, ir às estruturas de poder e explicar todas as dinâmicas num quadro mais aprofundado e mais macro, não esquecendo também o micro, e explicar o quadro mais geral. Mas os jornalistas diários são fundamentais, e com a crise do jornalismo, que já muita tinta foi discorrida sobre isso e que nunca se resolve, tem uma tarefa ainda mais importante. É muito difícil, ou seja, fabricar uma fake news pode demorar 10 minutos. Escrever uma notícia pode demorar 4 horas no mínimo, ou seja, para ser uma notícia decente, de investigação, com alguma investigação, com citações, com falar com pessoas, demora muito tempo. Uma das razões também porque as fake news têm ganhado cada vez mais força e
tem sido cada vez mais difícil também opor com informação fidedigna, tem sido muito a ideia dos paywalls dos jornais. Ou seja, se uma pessoa quiser, eu percebo a crise do jornalismo, percebo a razão do jornalismo bom ter de ser financiado, mas é preciso arranjar outras formas de financiamento que não excluam os leitores dos principais jornais de referência, que uma pessoa quer ler as notícias e está tudo bloqueado. Portanto, onde é que essa pessoa se pode ir informar? A outros sites de notícias com conteúdos abertos, e isso é uma das razões do 74. Todos os nossos conteúdos são abertos porque nós entendemos que é serviço público. Claro. Percebemos porque é que fecham, mas não concordamos. E, portanto, combater as fake news também tem muito a ver com novas formas dos jornais se financiarem, principalmente jornais que pertencem a grandes grupos económicos e que, ou seja, obviamente que não há almoços de borla, mas poderia haver outra forma de financiamento ou dos leitores terem acesso gratuito aos principais conteúdos. Depois é uma das formas que o jornalismo, no geral, por assim dizer, ou que certos jornalistas avançaram para combater as fake news foram os fact-checkings. Só que, mais uma vez, isso é uma gota num oceano, não dá. Portanto, é preciso uma estratégia global e o próprio jornalismo pensar como é que se pode, de certa forma, reinventar para fazer face a estes desafios. Eu aí não tenho respostas para isso. Nós temos visto que eu ouvi no outro dia, estava a falar com uma jornalista que dizia que as bolsas, por exemplo, da Gulbenkian são uma boa forma de financiar o jornalismo de investigação. Mas tu falaste um bocadinho e eu gostava que se conseguisse aprofundar o porquê tu achares que o jornalismo de investigação e o jornalismo em si está muito em crise. Claro que nós dependemos de tudo, um bocado do lucro, mas como é que tu consegues? Sei que não tens resposta e acho que ninguém terá assim, e aliás, escrevem-se teses, tenho uma amiga que está a escrever uma tese sobre isso e quer dizer, é uma coisa muito, muito complicada, mas como é que tu consegues financiar sem ser por grandes grupos económicos? Porque há claramente interesses por trás desses grandes grupos económicos que detêm jornais e meios de comunicação, sem ser através do Estado, porque é a mesma coisa, não é? Um bocadinho. Como é que tu consegues, e sem ser através das pessoas a pagarem, como é que tu consegues financiar e não deixar que o jornalismo morra? Porque neste momento parece-me a mim que o jornalismo está muito preso ao lucro, não é? E portanto está muito preso aos soundbites, porque é o que é que vende mais, como é que tu achas que isso consegue ser contornado? Pronto, como tu disseste, não tenho resposta para isso. Acho que o jornalismo, ou seja, jornalistas, o jornalismo cada vez perdeu muito know-how nas redações, muita memória. Os mais velhos, em vez de serem vistos como pessoas com conhecimento acumulado, foram vistos como despesa em folhas de Excel. Portanto, nas redações perdeu-se muito essa memória. Em termos, e portanto, de ensinamentos, a qualidade do jornalismo também desce por isso e as pessoas depois também deixam de pagar. Há o problema também da publicidade do Google, Facebook, ou seja, eles comem 90%, salvo erro, da publicidade, o resto vai para os jornais. Portanto, a principal fonte de financiamento dos jornais, dos grandes e dos pequenos, está a ser comida pelas grandes plataformas. E há é a crise do jornalismo em termos de credibilidade. E passando agora para outro tema, tentando fugir desta porque eu também não tenho respostas, é que Foge à vontade. É que o jornalismo é a crise, ou seja, a crise do jornalismo já existia, foi-se aprofundando, mas o jornalismo em si é um dos principais adversários, por exemplo, do discurso de ódio da extrema-direita. Foi na década de 30 e é hoje, porque a extrema-direita, para se legitimar e para se normalizar, precisa de criar uma realidade alternativa ou uma versão alternativa da história, daí os factos alternativos, por aí fora. Tem de criar, é como se criasse uma mitologia, por assim dizer, interna e externa, uma nova narrativa, em que a verdade não existe ou é posta de lado para ser
A verdade é o que o líder, o que o partido, e isto os populistas de extrema-direita fazem muito, ou seja, a nossa verdade. O jornalismo, ao opor-se a essa verdade, é sempre são os principais alvos. Trump atacou o jornalismo, o Bolsonaro ataca o jornalismo, Salvini ataca, a Le Pen também, o Abascal também, ou seja, Ventura também. O Chega houve um congresso e tudo que tratou muito mal os jornalistas que estavam lá, não foi? Sim, foi uma coisa muito assustadora. Sim, o Hélder Gomes, do Expresso, foi ameaçado na terceira convenção do Chega por um delegado por estar lá e ninguém fez nada, por exemplo. Isso é só um caso. E isto também é importante quando nós falamos de ataques a jornalistas, ao jornalismo, também temos. Não é apenas nas redes sociais, não são apenas palavras. Estes ataques podem ter consequências e certamente vão ter, tal como tiveram no Brasil, nos Estados Unidos. Portanto, temos de denunciar e os próprios jornalistas têm de fazer uma frente comum para defenderem o jornalismo e para se defenderem a si próprios, porque ninguém quer ser alvo de retaliações pelo trabalho que faz. Para defender a democracia. Exatamente. E pronto. Eu acho que quando vocês lançaram o 74, uma coisa que a tua investigação sobre os Proud Boys foi logo uma das coisas que mais... Foi uma pedrada no charco, porque apesar de recentemente termos começado a ver alguns documentários e alguns textos de pessoas que fizeram infiltrações noutros sítios em movimentos de extrema-direita e até assim grupos neonazis e tudo mais, em Portugal era uma coisa que ainda não tinha sido feita da forma que, quer dizer, não tinha sido feita de nenhuma forma, muito menos da forma que tu a fizeste, que foi muito, para além de ter sido muito corajosa, como é óbvio. O artigo dá ao leitor uma perspectiva sobre um mundo que a maioria de nós não conhece, quer dizer, olhamos para aquilo e pensamos, quer dizer, eles andam assim às chapadas para dizerem marcas de cereais, quem é que é esta gente, não é? Mas no fundo acho que interessa muito, ou interessará às pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos, perceber como é que foi essa experiência, porque é que tu escolheste o grupo dos Proud Boys e como é que foi estar lá, como é que são as relações que os Proud Boys têm com outros partidos em Portugal e do ponto de vista internacional, porque eu acho que é interessante perceber como é que são as suas ramificações internacionais, como é que se relacionam com outros grupos, porque no fundo eles fazem parte de uma estrutura internacional, não é? Sim, ok. Disseste muita coisa, não sei por onde pegar. Olha, só uma questão sim. que eu tenho assim muito, mesmo para iniciar a questão da Leonor, eles não te reconheceram quando tu te infiltraste, porque tu já eras mais ou menos conhecido por estudar a extrema-direita e já eras jornalista antes de começares a infiltração nos Proud Boys. Como é que, porque eles têm um processo de seleção, isto foi a primeira coisa, eles têm um processo de seleção tão intenso, eles não te reconheceram, como é que, tipo... Não. Te mascaraste. Sim, ou seja, a infiltração foi um trabalho de equipa do 74. Uma pessoa quando se infiltra, um jornalista ou um agente da polícia, quem se infiltra nunca o faz sozinho. Tem toda uma estrutura, uma equipa de apoio a ajudar permanentemente. Em termos de preparação, e pegando nas perguntas um pouco da Leonor para... Exatamente. ter assim uma linha. Como bom jornalista que és. Sim, para ter assim uma linha cronológica. Pronto. Em novembro, dezembro, salvo erro, foi o primeiro caso. Estava no Telegram a pesquisar e decidi Proud Boys Portugal. E encontrei. E deixa cá ver. E ficámos assim umas boas semanas a monitorizá-los, a ver, a analisar a propaganda deles, o que é que eles faziam, e começámos a ver que já tinham relações internacionais. 3 deles já tinham ido ao Reino Unido, estavam sempre em contacto, tinham americanos, tinham alemães, tinham britânicos, tinham canadianos no chat da comunidade, trocavam vídeos de agressões a antifascistas nos Estados Unidos. Havia assim uma promoção da violência e de um ódio à esquerda e à homofobia, ou seja, havia assim essas ideias. E o grupo estava-se a estruturar, já tinha encontros, e até que vimos que no Meet eram apenas 6 membros de pleno direito
em que aparecem com facas. São navalhas, está dentro da legalidade, dos 10 centímetros, mas obviamente que mostrava assim uma propensão para a violência. Os Proud Boys também não andam com metralhadoras normalmente, andam com facas e etc. E numa rixa de rua basta uma faca para causar muito dano. Para causar muito dano. Foi o que aconteceu, por exemplo, a 28 de outubro de 1989, em frente à sede do PSR, com o Zé da Messa, com o José Carvalho. Portanto, era um grupo de putos, tinham navalhas, na rixa, facada no coração, morte instantânea. Claro. Pronto. Foi a primeira vez que a extrema-direita matou em Portugal depois não depois do 25 de Abril, mas depois da consolidação democrática, ou seja, 81, 82, até esse período. Pronto, vimos isso e decidimos que o grupo ainda estava no início e, portanto, não dava, se nós fizéssemos um contacto, eles iriam se esconder, iam arranjar formas de manterem o anonimato, eles escondiam sempre as caras e, portanto, entre nós decidimos que a infiltração fazia sentido. Foi redigido um documento a explicar, para termos um debate alargado. Foi criado um disfarce, uma lenda, ou seja, uma pessoa, a idade, os pais, onde é que vivia, uma identidade, uma personalidade, todo um percurso. E depois tivemos a ajuda de um caracterizador de cinema para mudar o visual todo. O teu visual? Sim, o meu visual todo. E portanto tive sorte que era um grupo amador, e isso tem de ser bastante frisado. Era um grupo amador que já tinha relações internacionais, e isto é importante porque os Proud Boys, há muitos grupos que nascem em cada país, mas nunca são reconhecidos pela filial central, pela casa-mãe. Estes já estavam a ser. A casa-mãe é onde? Nos Estados Unidos. Já tinham uma página no site dos Proud Boys americanos, portanto, isto é um patamar importante de registar, e tinham uma política de recrutamento muito mais suave e um discurso também muito mais suave do que os Hammerskins ou que os Blood and Honors, e portanto em termos de crescimento é mais fácil. É muito mais fácil, claro. Ou seja, os rituais não se vestem a neonazis, tem a narrativa dos ocidentais orgulhosos, ou seja, e radicalizam pelas piadas, que as piadas não são piadas, que claro. É à medida que vai, e isto aconteceu muito durante a investigação, que é à medida que eu ia tanto com eles iam carregando nas piadas, até. E quando uma pessoa vê, já está ali mergulhada. E a estratégia deles era muito recrutar entre amigos e familiares próximos, começar por aí. Usavam o Telegram, porque o Facebook, Twitter, baniam-os sempre. E, portanto, iam começar a crescer, e daqui a 6 meses, 1 ano, em vez de termos um grupo de 6 em que já havia vários recrutas, podíamos ter um grupo de 30, e claramente eles... E quando eu falei com o presidente do grupo, no último encontro com eles, era basicamente, nós agora vamos crescer e depois aí é que vamos fazer ações de rua. Portanto, calma. Ações de rua, ou seja, violência, etc., porque eles promovem, não é? Sim, isso era, mais uma vez, foi dito como piada, mas não foi dito como piada. Ou seja, notava-se que gostavam de o fazer. Só que as piadas poucos, normalizam, não é? Exato, e eram poucos ainda, mas eles queriam obviamente ter número suficiente. É o que nós vimos nos Estados Unidos com aqueles confrontos, quando vemos vídeos no Twitter ou na comunicação social de um lado antifascistas ou malta de esquerda e do outro lado os Proud Boys. Era isso que eles gostavam de almejar, só que ainda eram poucos, e portanto a infiltração foi muito para expor este grupo, para impedir que se viessem a consolidar e a crescer, até porque este grupo já tinha relações com o Escudo Identitário, um grupo neofascista, e era suposto os Proud Boys marcarem presença no último 10 de junho, em que para além do Escudo Identitário também esteve o Blood and Honor e Portugal, e portanto... O que é o Blood and Honor Portugal, para quem não está a ouvir e basicamente não é uma rede neonazi internacional, nascida e com epicentro no Reino Unido, mas que se espalhou. São basicamente os rivais dos Hammerskins, e portanto
malta da música, do género Oi, metal, por aí fora, neonazis, e portanto criaram vários chapters nas últimas 3 décadas, 4, na Europa, e portanto são neonazis. Os Blood and Honor cá em Portugal estão sediados em Matosinhos, no Porto, e desceram no 10 de junho. Portanto, os Proud Boys iam juntar-se a eles. iam-se juntar, calhou, foi um acaso não se terem juntado, mas iam-se juntar, e portanto havia até o sargento em armas dos Proud Boys, o sonho dele era criar uma frente alargada de extrema-direita em Portugal, juntando estes grupos para começarem a cooperar. Obviamente que é uma extrema-direita violenta, é marginal, é verdade, mas não é por ser marginal que não deixa de poder causar danos, mas obviamente que é marginal tendo em conta o universo da extrema-direita em Portugal. E tu, quando fizeste a infiltração, quando fizeste essa investigação, ficaste com a impressão de que eles tinham relações com partidos políticos? Okay. O presidente era do Chega, o presidente do grupo era militante do Chega, o secretário foi eventos do Chega, e tinham relações, por exemplo, com outros elementos do Chega, e falavam com eles. E portanto, num dos encontros eu fui à manifestação do Chega contra a ilegalização. Sim, aquela coisa foi ali no Príncipe gigantesca. Real. E o sargento em armas, quando eu lhe pergunto o que é que estávamos ali a fazer, ele: estou aqui a estudar a situação. Tentar recrutar, não é? Sim, Pois. dando a entender, estou aqui a ver quem é que para recrutar. E ele falou com pessoas com coletes azuis da organização, completamente à vontade. E notava-se, e falou com várias pessoas lá, e portanto o Chega, mais do que ter eventualmente relações com dirigentes, era um terreno para recrutar. E portanto, o Chega faz muito esse trabalho, não é? Normaliza certas ideias na sociedade, Claro. que depois grupos da periferia podem recrutar. Aconteceu com a Frente Nacional, aconteceu em Itália, ou seja, quando um partido entra no órgão legislativo e tem palco mediático e começa a normalizar, estes grupos de margens têm tendência para crescer e para começar a recrutar. Tem mais pessoas Tem disponíveis. mais pessoas não é? disponíveis, não é? Por assim dizer, o mercado deles, já que tu... Pronto. Adoro isto no pronto. meio desta conversa. Tu pronto. Mas olha, tu já disseste, claro, que não há almoços grátis. Eu Exato. não sei. Não sei. Sim. Tem a tendência assim a crescer, não é? E a recrutar. E os Proud Boys com a narrativa toda, e foi isso mesmo. Foi o Trump que, ao normalizar, e o Partido Republicano a radicalizar-se, os Proud Boys cresceram em um movimento, ou um grupo criado em 2016. Hoje em dia tem entre 5.000 a 35.000 membros. Jesus. Conforme se pergunte às pessoas, ou seja, não há dados, porque eles não têm cartões de Porquê? membros. Por proteção também? Também por alguma desorganização, mas principalmente para terem a narrativa de serem um clube de homens brancos, cis, ocidentais, cis. Ou seja, não têm essa estrutura toda, mas obviamente que estão sempre em sintonia e a falarem uns com os outros, e têm capacidade de mobilização. E o que é que tu achas que os motiva? Ou seja, tu estiveste a privar com eles durante algum tempo, e eu acho que nós temos sempre esta noção de que são, se calhar, pessoas muito violentas, já à partida, mas às vezes são pessoas que se radicalizam ou que são radicalizadas só porque se calhar se sentem deixadas de parte ou deixadas à margem pelo sistema político mais central, mais centrão. O que é que tu achas que os motiva? Tu vês ali uma carga mesmo violenta muito grande no início já? Houve sinais, Ok. mas o que motivava, ou que era a cola que os unia, era mais o sentimento de pertença. A ideia da irmandade era muito forte. Ou seja, pautada também depois com aquele discurso do homem branco hetero estar a ser ameaçado. Ou seja, é o discurso clássico de as mulheres estão a avançar, estão a ganhar demasiados
poder, a questão da homofobia, ou seja, Claro, toda essa narrativa do homem de ser deixado para trás, mas muito mais a ideia do sentimento de pertença, de unidade, de serem um clube de irmãos. E sentias que contra alguma coisa, pois. que sentias que a internet e as redes sociais também eram uma forma que eles tinham de recrutar muitas vezes aquelas pessoas que às vezes vemos pessoas que são muito novas e já se radicalizaram brutalmente no campo da extrema-direita através da internet. Sentias que eles iam buscar, usavam a internet, as redes sociais, os grupos como forma de recrutar este tipo de pessoas? Sim, Facebook e Twitter não, porque eram banidos, mas a internet no geral não, as redes sociais organizavam-se era no Telegram, onde é muito fácil manter o anonimato. Dá para esconder o número de telefone, muda-se ou seja, é quase impossível de rastrear no Telegram. Depois já há grupos no Telegram com centenas de pessoas de extrema-direita, grupos de extrema-direita, onde discutem ideologia, política, onde partilham conteúdos que reforcem as suas crenças e ideologia, e é nesses grupos que se passava a mensagem de recrutar. Mas este grupo, como era muito emergente ainda, era mais por conhecimentos pessoais, sempre com a atenção para não falarem com pessoas do trabalho que pudessem não concordar e pôr o posto de trabalho deles em causa. Ou seja, havia esse cuidado. Ok. E eles sendo tão violentos, uma das primeiras coisas que eu pensei também era como é que tu te infiltraste, e depois quais é que foram as consequências a seguir de vocês o exporem assim tão preto no branco, não é? Porque vocês de repente expõem uma organização que estava muito a emergir, que se tentava passar meio despercebida, lá está, eles tinham essa tentativa de manter o anonimato, de não falarem no trabalho sobre, e de repente eles estão expostos num órgão de comunicação social. Como é que foi? Tu sofreste algumas consequências? Não. Eles sabem, porque eles agora sabem quem tu és, não é? Ou Sim, seja, não. Não. Antes do artigo ser publicado, eu tive durante meses a pensar como é que iria escrever, não é? Ou seja, que informação sobre eles é que eu iria escrever. A ideia nunca foi prejudicá-los a nível individual, porque nem sequer sabia quem eles eram, portanto era mais por o grupo como um todo. E houve obviamente esse cuidado, por um lado, para evitar que ao serem expostos se radicalizassem ainda mais, porque eu sentia que havia ali alguns membros que podiam simplesmente ir às suas vidas e deixarem este circuito. Ou seja, a ideia do início da radicalização, da bola o sapo a ferver devagarinho na panela. Havia alguns que eram desse género. Outros não. Outros eram claramente de extrema-direita, e só passado alguns encontros é que começam a afirmar serem de extrema-direita à vontade. São um grupo emergente, são jovens, portanto não houve assim nenhuma retaliação, não estou muito preocupado. Não são os Hammerskins, não são os Blood and Honors, não são malta da pesada, por assim dizer. Até porque se fossem, toda esta investigação teria de ser completamente reformulada. Porquê? Porque esta infiltração foi uma light cover, por assim dizer. Okay. Ou seja, eu mudei o disfarce, arranjei números de telefone, etc. Mas continuei a fazer a minha vida quase normalmente, tirando além apenas ter de manter o visual, não é? E até com eles. Uma deep cover obriga-me a mudar a minha vida totalmente. A ter um apartamento próprio, a ter um cartão de identidade, a ter tudo. Foi o que, por exemplo, o António Salas fez e no livro do Diário de um Skin, ou seja, grupos mais violentos e não apenas neonazis, traficantes de droga, redes, ou seja, dependendo do grupo de cada avaliação, exige, esta foi uma light cover e portanto, e o nível de perigosidade do grupo em termos de retaliação é baixo. E portanto,
foi... Mas tu sentes que os conseguiste desmantelar de alguma forma? Ou achas que eles Espero lá que sim. está, se radicalizaram mais? Eu ainda? espero que sim. Eles podem ter... provavelmente perderam a credibilidade toda junto dos outros grupos de extrema-direita, Pois é, sim, claro. porque acabaram de nascer e já foram infiltrados e expostos. E eu acho que aquela reportagem, aquela investigação que tu fazes, em grande parte ridiculariza-os, não é? Mostra-os muito como um grupo de rapazes que estão ali a bater uns nos outros, mas que não estão propriamente a cumprir um grande objetivo, não é? Sim. Pelo menos Sim. eu li e pensei, pá, quem é que é esta malta? Anda à pancada a dizer nomes de cereais. Quer dizer, é assim uma coisa surreal, não é? E que acho que o que estavas a dizer é interessante, que é, em grande parte, parece que são pessoas que estão lá porque sentem que fazem parte de uma irmandade, fazem parte de alguma coisa. E que depois se radicalizam porque gostam de fazer parte de alguma coisa. Sim, às vezes entram mesmo mais pelo... Ou seja, este grupo à parte, mas no geral muitas vezes entram por sentimento de exclusão da sociedade, por se quererem integrar em algum grupo e quando são integrados, aí é que o processo de radicalização pode começar. De repente, caso para caso, não há Claro, uma regra. Isto muito mal comparado na altura quando houve um verão cheio de atentados do Estado Islâmico na Europa. Falava-se muito disso, especialmente em França, dos filhos de migrantes, ou seja, imigrantes de segunda geração que se sentiam excluídos, porque a França tem um problema muito grande com a população árabe, especificamente. Sentiam-se muito excluídos e de repente eram apanhados até era estranho, que era através de videojogos, apanhados pelo Estado Islâmico, que eram radicalizados. Eles nem sequer tinham qualquer tipo de ideologia emergente e já estavam a ser puxados, e porque aquele grupo lhe dava... Pronto, é um bocadinho essa coisa dos cultos, é sempre muito à volta disso, muito à volta da exclusão da sociedade. Sim, é pegarem... E não podemos esquecer que uma das consequências para estes grupos serem tão aliciantes são anos e anos de políticas neoliberais. Ou seja, o individualismo extremo. Completamente. E, portanto, uma pessoa sentir-se excluída, abandonada na sociedade, quando tem um grupo, seja jihadista, seja de extrema-direita, obviamente que atomizada na sociedade, socialmente isolada, estes grupos tornam-se bastante aliciantes. É super perigoso para a democracia. Exatamente. E, portanto, quem já falava disso logo, mas até era um liberal, depois não é muito gostado às vezes pelos liberais de agora, que são um bocado neoliberais, mas o Tocqueville falava disso, do perigo do liberalismo excessivo, e que de repente a sociedade ia ficar atomizada e tu perdes o sistema basilar da democracia, perde. É muito perigoso. É o slogan da Thatcher, não é? Não existe uma sociedade, apenas existem famílias e indivíduos. Ela disse, não existe sociedade, só indivíduos. Depois lá corrigiu para também acrescentar as famílias também. Porque ela estava no Partido Conservador, que Exato. depois se irritou muito com ela. Exato. Mas eu acho que para além desta investigação que vocês fizeram sobre os Proud Boys, vocês também mapearam todos estes grupos de extrema-direita, desde o 25 de Abril até aos dias de hoje, certo? E acho que também podia ser interessante falares um bocadinho sobre isso, como é que foi essa pesquisa, porque é importante perceber as ligações entre os grupos e a sua história. Eu achei também muito interessante, não sei se as pessoas que estão a ouvir já tiveram a oportunidade, que vocês também fizeram uma catalogação dos símbolos da extrema-direita, e acho muito interessante para perceber também um pouco a paisagem urbana em que nós às vezes nos movemos e o que é que significa. Mas gostava de saber um bocadinho como é que foi esse processo de mapear todos esses grupos. Foi muito tempo livre na quarentena. Sim, foi um trabalho que demorou assim alguns meses. Bolas, imagino. Foi muito extrema-direita, depois torna-se cansativo, não é? É preciso fazer assim umas pausas. Não, o que nós sentimos foi que muitas vezes, quando se fala e isto também tem muito a ver com a impreparação dos jornalistas em Portugal, não é? Porque o jornalismo muitas vezes diário das secções, hoje estamos a escrever sobre um tema, ou daqui a uma hora podemos estar a escrever sobre outro. Quando se fala de extrema-direita, mete-se tudo no mesmo saco. E, portanto, nós não conseguimos compreender a extrema-direita, também não conseguimos arranjar estratégias para combater.
Pronto. E portanto é preciso conhecer. E a extrema-direita esteve no lado oculto, por assim dizer, da sociedade portuguesa durante décadas. Ou seja, foi colada à criminalidade organizada depois, na década de 90, não é? A extrema-direita política mais intelectual esteve sempre nas margens e não havia assim, tirando um ou outro académico a estudar. E portanto depois também, além disso, havia uma falta de memória histórica. Por exemplo, o livro do Quando Portugal Ardeu, do Miguel Carvalho, foi fundamental para recuperar esse legado histórico, ou seja, das redes bombistas. Hoje em dia fala-se muito das FP25, mas durante anos esqueceu-se da existência das redes bombistas do MDLP de Spínola e do ELP, com ex-agentes da PIDE e com auxílio de neofascistas internacionais. E essas duas organizações fizeram quase 600 atentados terroristas em 2 anos. Portanto, é muito, muito atentado. É muito atentado. É muito atentado. E, portanto, é mais do que um por dia. Era. E, portanto, o Wiki também é para recuperar essa memória e para as pessoas perceberem as várias diferenças dentro da extrema-direita portuguesa. Os lusotropicalistas, os identitários, os neonazis, portanto, os salazaristas, pronto. E, portanto, tentar... Uma coisa super importante que vocês têm lá é que também põem organizações que eu acho que passam despercebidas, mas que se calhar têm lá pessoas que são de extrema-direita e que estão meio quase infiltradas, se calhar, não é? O PSD é uma o CDS está lá no vosso mapa. Sim, porque há um momento depois e é fundamental ler assim, alguns académicos de extrema-direita, porque quando se investiga a extrema-direita não é apenas entrar nos factos, é preciso ler os livros dos ideólogos deles. Como quais? Júlio Gévola, o Hitler é o básico do básico. Jesus, por exemplo, em Portugal, uma pessoa que é fundamental ler e que é uma fonte de inspiração é o Jaime Nogueira Pinto. Ou seja, ler tudo. Podemos recusar e rejeitar o que dizem muitas vezes, ou na maior parte das vezes, às vezes é como um relógio estragado, não é? Mas perceber e tentar compreender, até para perceber as divergências do campo político entre eles, ou seja, entrar no mundo deles, por assim dizer. Isso é um papel fundamental de um jornalista. E isso na infiltração foi até um desafio. Foi como é que eles estavam a dizer piadas racistas e homofóbicas brutais, e eu com um sorriso na cara para criar empatia, não é? Porque não podia estar, os meus olhos não me podiam trair. Pois, como é que... Pronto. Isso é duro. Como é que tu conseguiste... Tu entras mesmo na personagem? Entras mesmo numa personagem diferente? Sim. Okay. Porque não se mente quando se está infiltrado. A mentira é má. O que se faz é distorcer a realidade um bocado. Ou seja, num disfarce, construir uma personagem com histórias de pessoas, de amigos, de familiares, até de nossas, mudando um pouco aqui e ali e absorvendo, principalmente a carga emocional. Por exemplo, tu tens um amigo que trabalhou naquela empresa e que foi, tipo, na hotelaria, e que foi despedido, e tu acompanhaste diariamente o processo, não é? Tu lembras-te como é que essa pessoa se sentiu, portanto, tens de absorver essas emoções, estás a ver? Pronto. E tu mudas pequenas coisinhas na história para ficarem o mais perto da verdade, porque se tu começas a mentir, tu vais entrar em contradição automática ao longo do tempo, porque tu vais te esquecer o pormenor da mentira. Certo. Mas outra pessoa pode não se esquecer, e portanto daqui a um mês vai perguntar uma coisa e tu dizes isto, mas tu disseste-me isto, e lá tens de dar mais uma volta à mentira. Portanto, absorver pequenas coisas e criar dentro da verdade. A verdade, porque o disfarce é a tua primeira linha de salvaguarda, não é a tua grande barreira. Portanto, claro, mesmo que te ponham em causa, tu tens de tentar manter o disfarce, a lenda intacta. Mas pronto, o Wiki também serve muito para isto, para
para se compreender a extrema-direita, para se saber como é que funciona e as suas ramificações. Depois do 25 de Abril, ou já na década de 81, 82, quando houve a dita consolidação democrática, muitos dos militantes de extrema-direita que tiveram exilados em Madrid, nas redes bombistas, a participar e etc., quando voltam têm de tomar, assim, no geral, algumas decisões. Irem à sua vidinha, constituir família, arranjar trabalho, etc. Dedicarem-se à guerra cultural, ao combate cultural, ou seja, reformular os pontos ideológicos da narrativa de extrema-direita, não é? Ou seja, Portugal tinha perdido as colónias, agora virava-se para a Europa, é preciso aqui arranjar aqui um novo posicionamento político, não é? Para o futuro. Outros decidiram, vou entrar no PSD e no CDS, e outros decidiram seguir a sua via de política própria, criarem partidos, ou pequenos grupos que depois mais tarde vieram a culminar no início dos anos 2000 no PNR, quando tomam o antigo partido Ramalhianos, e portanto esta extrema-direita fragmentou-se bastante e ficou bastante fragmentada. E aqui um pormenor bastante interessante é o André Ventura, em 2 anos, com o Chega, conseguiu o que o PNR não tentou durante 20 e falhou. Porquê que tu achas que isso é? O papel mediático de André Ventura, um discurso muito mais banal e sem uma carga ideológica clara. O PNR tinha essa carga, pegar muito, por exemplo, na narrativa da islamofobia, quando Portugal não tinha, isso não era sequer uma questão, mas faziam por a colagem do PNR ao Mário Machado e aos neonazis. Foi um momento fundamental que ditou a morte do PNR, que agora é um zombie, que agora é o partido ERGT, que agora é o ERGT. Eu chamo-lhes sempre PNR ao tento, sempre que for possível reforçar, para não poderem avançar na lavagem da imagem. E são o ERGT hoje, ou o PNR-ERGT, é hoje um partido zombie, e portanto cheio de dívidas, e portanto o próprio líder já disse que teve o carro penhorado por causa das dívidas do partido. Portanto é isto, o Wiki é muito para as pessoas poderem perceber 5 décadas de história da extrema-direita, e os símbolos é para poder identificá-los nas redes sociais, na internet e na rua. Por exemplo, quando houve o ano passado, no verão, as várias pichagens em escolas secundárias de Loures, sim, sim. Era o lambda identitário. Obviamente que não demorou muito até as pessoas identificarem e partilharem isso no Twitter e no Facebook, mas assim podem ir ao 74 e pesquisar lá diretamente. Tem uma fonte de informação centralizada e disponível gratuitamente. Isso é muito incrível. Mas mesmo, acho que é um serviço brutal. Eu não sei se a Leonor quer perguntar alguma coisa, desculpa, porque eu já estou aqui a fazer. Não, eu na verdade ia só perguntar-te, então daqui para a frente, como é que investigações, em que assuntos é que o 74 se vai aprofundar? O que é que os leitores podem esperar ver nos próximos tempos? Não é preciso dar spoilers. É só que tipo de investigações, que tipo de reportagens é que vocês se propõem a fazer daqui para a frente? Houve este boom inicial agora com a investigação e com os primeiros artigos, até aquele dos mundos e fundos do RSI, que eu achei muito, muito bom. Como é que vai ser daqui para a frente? O que é que vocês querem dinamizar? Ok, nós já temos assim o calendário definido. Vão poder contar, antes de passar para as investigações, com entrevistas, com reportagens, com fotogalerias, ensaios, crónicas. Em termos de investigação, prefiro não dar spoilers, claro. Porque são temas que as pessoas estão preocupadas e que têm estado na agenda mediática nos últimos tempos. Ou seja, só que muitas vezes
apesar de estarem na agenda mediática, não foram aprofundados o suficiente, no nosso entender. E posso fazer a nossa última pergunta? Ou tens Podes. mais alguma? Eu só queria perguntar uma coisa, que é, tu sempre, antes mesmo da última pergunta, e se calhar é uma resposta simples e curta, mas tu sempre te interessaste por política, porque a política até pode ser, lá está, porque o que nós estamos a tentar aqui também fazer é desmistificar aquela ideia de que a política é só a política dos corredores e aquela política meio mesquinha, partidária, de que as pessoas se desinteressam muito facilmente, especialmente da nossa geração, porque não fala para elas. Mas tu sempre te interessaste, foi uma coisa que cresceu por causa do teu interesse pelo jornalismo, aquela coisa, o que é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha, como é que, ou seja, o teu processo de entrar, como é que foi? Ok. O interesse político apareceu mais tarde, ou seja, no secundário foi mais ler jornais, interessante. Apareceu foi na universidade. Curiosamente, eu estudei na Universidade de Lusíada e, portanto, de direita, e foi mais também muitas vezes por oposição no início, depois foi-se consolidando. Depois, no terceiro ano, entrei no Bloco de Esquerda, fui militante, saí em 2019, pronto. E o jornalismo sempre teve, o bichinho sempre esteve lá, mesmo dentro do Bloco, também sempre esteve lá. As redes sociais estão sempre disso, escrever artigos para a esquerda, portanto. Sim. E sempre esteve lá, mas foi por um mero acaso. Candidatei-me a um concurso de estagiários no ISOL, fiz as provas, entrei, fui contratado, e a partir daí não larguei mais. O jornalismo. Não. É que fazer jornalismo é fazer política, não é? Pois é isso. Principalmente quando se quer fazer um jornalismo progressista, comprometido, objetivo, e não imparcial, porque o jornalismo não é imparcial, ou não deve ser. Um opressor e um oprimido não estão no mesmo patamar e as versões não são as mesmas, não têm a mesma importância. E pronto, eu comecei a investigar a extrema-direita a partir de 2017. Por entender que havia assim alguma coisa estava a mudar, não sabia explicar bem, mas alguma coisa estava a mudar no ambiente e nestes grupos, ou seja, havia assim alguma coisa, um feeling, mais instinto. Sim. E pronto, aí de resto trabalhava nas secções de internacional, de política internacional e do Sol, e depois passei para o público, estive lá 1 ano e 3 meses, salvo erro, e quando saí do público apareceu esta oportunidade. Bem, então nós temos uma última pergunta para ti, que já fizemos no nosso primeiro episódio e queremos tentar fazer em todos, que é, para as pessoas que nos estão a ouvir e ver, se tu pudesses recomendar um livro, um filme, um podcast, deixar uma recomendação para quem nos ouve, qual seria? Epá. É difícil. Difícil. O Wiki do 74. Sem ser o 74, que obviamente é uma recomendação subentendida. Mais não sei se achas que repararam que é mais do que subentendida. Não sei. Um livro de política. Achas que falamos sobre Do que quiseres. Epá, agora apanhaste-me. Na verdade, pode ser tipo, olha, tantos. estava a ver uma série que é tipo binge watching, que é muito bom quando não querem, sabem, quando estão assim e querem pensar, não querem pensar e deitar-se no sofá. Okay. Vão ter de cortar isto porque eu estou a pensar e isto está a dar. Não, nós estamos Nós estamos a falar. Foi o que a Nós Leonor estamos a disse em falar. off. Posso já Aparentemente, dizer, olha, eu nós acho que vamos ter os nossos episódios todos nas redes sociais do Eu Voto. Podem deixar lá as vossas perguntas, comentários, podem deixar sugestões de pessoas que gostariam de ouvir. Eu acho que é interessante irmos mantendo com as pessoas que
que nos ouvem, que esperemos que nos queiram continuar a ouvir. Opa, não sei, eu acho que depois às tantas... Esperemos que sim, que também possam interagir connosco e dizer quem é que gostavam de ouvir, que tipos de pessoas Sim, é nós que... vamos ler e vamos ver. Nós não vamos sei ler, quê. podem deixar o que quiserem, que nós depois também é que escolhermos quem é que queremos. Exato, e podem Quem é que deixar queremos todo trazer? tipo de comentários, porque eu e a Leonor estávamos a falar em off há bocado que agora há muitos memes e assim, muitas piadas feitas sobre nós as duas juntas. Pronto, e dá para rir, na verdade, não é? Que- E é isso, todas Agora as sou de semanas esquerda. vão poder ouvir-nos. E não sei se o Ricardo já tem uma resposta para nós. Se não tiver, também nós não levamos a mal. Estamos a preencher o silêncio. Pá, não tenho. Não tens assim nada. Pá, Qual foi são assim, o tantos. último livro que tu leste? O último? Yeah. Agora estou a ler o Líbano Labirinto, de Alexandra Lucas Coelho, por exemplo. Estou a gostar Ela foi bastante. ontem falar. Então pronto, aqui olha, está Alexandra uma Lucas Coelho. recomendação Mas estava para aqui a quando, pensar num que me tivesse marcado mesmo. para quando não Sim, estiverem a ler os pois. artigos do 74, podem ler... O que me marcou mais mesmo, ou seja, o primeiro a marcar-me, que sabem aquela sensação de eu não vou parar de ler para o livro não acabar. Sei, Sim. estou com isso agora. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Foi com A Quinta dos Animais, Do Orwell. do Orwell. Mais do que o 84? Muito mais. Qual é que recomendas primeiro? É que há um debate aí, o 84 ou a quinta? Tipo, eu A não quinta, porque Primeiro? sim, porque para além da escrita está bastante corrida, a sátira há muita coisa por trás de cada frase. Então foi quase ler, perceber as dicas, o contexto das lutas entre o Trotsky e o Stalin e aquilo tudo, ou seja, está tudo ali muito por trás. Não pode-se ler tudo corrido, mas se uma pessoa tiver atenção e perceber, por exemplo, a destruição do moinho, a construção do moinho, e com a questão das fábricas, da política económica, dos porcos, tudo dá para ir, dá para voar. Então, e o livro, como é pequenino e está muito corrido, era ler, pensar cada parágrafo, porque há muita coisa que está ali por trás de cada sátira que ele faz. Grande sugestão, estamos com duas. E aqui neste ficámos com momento. 2 sugestões e tudo. Portanto, muito obrigada por nos terem estado a ouvir mais uma vez. Obrigada, Para a semana vão Ricardo. ter um novo episódio. Obrigado. E muito obrigada ao Ricardo por ter vindo e por nos ter respondido às perguntas e às inquietações todas que tínhamos. Obrigada. Obrigado, eu. Obrigada.